Olá pessoal, vamos começar a discussão, na verdade, de uma questão comentada do INAD. Essa questão que eu separei para a gente discutir é uma questão do ano de 2007, mas é uma questão extremamente interessante porque envolve a interpretação de exames bioquímicos. Logo, tem a questão da avaliação nutricional, que é um item extremamente importante dentro dos tópicos tratados na nutrição. Então, volta e meia, o INAD traz questões sobre avaliação nutricional e especificamente sobre exames bioquímicos, e envolve também um pouco do conhecimento sobre fisiopatologia. Então, é uma questão interessante por conseguir fazer esse link legal entre a interpretação dos exames bioquímicos e uma condição patológica bem específica. Vamos para a questão, então, que eu separei, a questão 31 do INAD 2007. Bom, ele coloca inicialmente esse caso clínico que vai ser utilizado tanto para responder a questão 31 quanto a questão 32. Inicialmente, ele começa discutindo, que é um jovem de 17 anos de idade que foi encaminhado para internação no serviço de emergência de um hospital com o diagnóstico de crise aguda de doença inflamatória intestinal. O paciente tem uma história recente de distensão e dores abdominais, fezes líquidas e receio de alimentar-se em função do quadro álgico. O jovem encontra-se visivelmente emagrecido e o nutricionista responsável prescreveu uma dieta por via oral com característica constipante. O que é que tem interessante aqui para a gente discutir inicialmente? Ora, como a gente comentou, essa é uma questão que envolve uma condição patológica. É um paciente que ele tem um quadro de uma crise aguda de uma doença inflamatória intestinal. Então, essa informação que, caramba, você tem que guardar essa informação aí, porque você vai precisar dela quando você estiver respondendo a questão, interpretando a questão. Então, essa informação aqui podem grifar. É um paciente com uma doença inflamatória intestinal, é um paciente que se encontra com distensão e dores abdominais, com fezes líquidas e com receio de se alimentar por conta do quadro álgico, por conta das dores que ele vem sentindo. É um paciente que se encontra emagrecido, então dá a ideia já de que é um paciente que apresenta algum grau de desnutrição, e a nutricionista, tendo em vista o quadro dele de diarreia, distensão, de dores abdominais, acabou prescrevendo uma dieta constipante. Então, essas informações aqui pra gente são chave, ok? Então, vamos lá ver o que é que ele está pedindo aqui na questão. Então, a questão 31 que a gente vai trabalhar. Bom, a tabela ao lado, que é uma tabela que apresenta os exames bioquímicos, apresenta resultados referentes a exames bioquímicos do paciente cujo quadro clínico está descrito no texto. Bom, o que a gente tem aqui, A gente tem os resultados das proteínas totais, que se encontram reduzidas, normalidade é de 6,4 a 8,3. Esse paciente se encontra com 6,2, então proteína total baixa. A albumina do paciente também se encontra reduzida, de 3 gramas por decilitro, sendo que o normal, de 3,5 a 5,5. Leucócitos também estão reduzidos, aumentados na verdade nesse caso, 13.000 por litro. E linfócito está normal, está dentro dos parâmetros de normalidade. Já a proteína C reativa também se encontra com os valores aumentados. Então, eu tenho alteração de proteína total reduzida, albumina reduzida, leucócitos aumentados e proteína C reativa, que é a proteína marcador do estado inflamatório, aumentado. Então, sabendo que o paciente tem um quadro de doença inflamatória intestinal, até certo ponto é esperado que a gente tenha realmente esse quadro de alterações nos exames bioquímicos, já que ele se encontra com uma doença inflamatória intestinal. Bom, então com relação às informações apresentadas, a gente tem que assinalar a opção correta. Lembrem de considerar o quadro clínico e os resultados dos exames que a gente tem, sabendo suas vantagens e sabendo as limitações de cada um desses exames que a gente tem aí descrito na tabela. Então, a primeira alternativa é: a proteína total é um indicador bioquímico sensível do estado nutricional, estando seu nível sanguíneo comprometido no paciente, provavelmente devido a baixa ingestão alimentar e má absorção de nutrientes. Até certo ponto isso é verdade, A proteína total é um marcador bioquímico que tem relação com o estado nutricional. Ela pode ser utilizada como um teste para uma série de condições clínicas, para rastrear ou diagnosticar reações de fase aguda,
inflamação crônica, hepatite autoimune, cirrose e outras, né, além da desnutrição. Só que as modificações plasmáticas das proteínas, elas não devem ser interpretadas pelo seu valor absoluto, porque existem duas classes de proteínas, né? As proteínas que estão relacionadas diretamente com o estado nutricional e as proteínas que têm relação inversa, contrária ao estresse e à inflamação, ou seja, quanto maior for o processo inflamatório, menor vai ser a síntese dessas proteínas. Então, é isso que a gente tem aqui quando a gente interpreta os valores de proteínas totais e os valores de albumina. Então, são proteínas que, quanto maior o estado inflamatório, menor vai ser a produção delas. Por isso que quando eu vou interpretar esses exames bioquímicos, eu não posso relacionar apenas com a questão nutricional. Esses valores de albumina e de proteínas totais podem estar reduzidos por conta de uma desnutrição. Podem, mas diante do quadro de doença inflamatória intestinal, é mais possível, é mais provável que essas proteínas totais e essa albumina esteja reduzida por conta do processo inflamatório. Lembrem que o fígado, diante de um quadro de inflamação, por exemplo, como no caso desse paciente descrito, ele vai priorizar a síntese de proteínas que combatem o processo inflamatório, que sinalizam para o nosso organismo que ele está vivendo, passando por um processo inflamatório. E ele não vai priorizar a síntese de proteínas com as proteínas totais, com a albumina. Então, por conta disso, é que os valores deles estão reduzidos, não por uma questão de má absorção, não por uma questão relacionada a outras questões, como ele coloca aqui no caso, como baixa digestão alimentar. Possa ser que esteja reduzida também por conta disso, mas é mais provável que esses valores de proteínas totais estejam reduzidos devido ao processo inflamatório, devido à doença que o paciente apresenta. Então, conhecendo um pouco sobre a fisiopatologia e entendendo os exames bioquímicos, a gente consegue responder isso bem fácil. Então, letra A, a opção está errada por conta desse processo da proteína total que está reduzida devido à alteração na função hepática, né, já devido diante desse processo inflamatório. A questão B, né, alternativa B. A albumina sérica, apesar de ser um indicador muito utilizado na prática clínica, se altera na doença inflamatória intestinal devido à menor síntese realizada pelos enterócitos, sendo, portanto, pouco útil como parâmetro nutricional no paciente referido. Essa questão está quase certa, é um detalhe que torna ela errada. Nessa questão, é justamente aquilo, sumariza aquilo que eu acabei de comentar com vocês. Então, a albumina, as proteínas totais, né, elas são utilizadas muito na prática clínica, relacionando com o estado nutricional, mas no caso desse paciente que apresenta uma doença inflamatória, não é indicado utilizar como parâmetro nutricional, já que ela está reduzida devido ao quadro inflamatório. Então, você deve estar se perguntando o que é que torna essa questão errada. Esse detalhezinho aqui. A albumina não é sintetizada pelos enterócitos. Enterócitos são as nossas células intestinais. A albumina é sintetizada pelo fígado, então pelos hepatócitos, pelas células hepáticas. Então, isso torna a questão uma questão errada. Vejam que é um detalhe que inviabiliza a questão. Bom, na letra C, o valor dos leucócitos observado deve-se provavelmente ao processo inflamatório ativo, característico da fase aguda da doença, e configura-se como um parâmetro que indica a desnutrição aguda do tipo evolutiva, que foi o que a gente acabou de dizer. Eu não posso utilizar esses marcadores de inflamação como parâmetro para estado nutricional. Se o paciente se encontra com o diagnóstico de uma doença inflamatória, esses marcadores de inflamação, como também é o leucócito, não podem ser utilizados para que eu associe com a desnutrição. Então, a leucocitose, que é esse aumento do nível de leucócito que a gente observa, que é o que está acontecendo com esse paciente, pode aparecer no paciente portador de doença inflamatória intestinal e vai estar aumentado devido ao processo inflamatório em si, não tem relação direta com a desnutrição. Então, é uma questão tecnicamente, moderadamente simples de você conseguir responder. Só você entender que
o paciente tem um quadro de inflamação e que esses marcadores utilizados, né, apresentados na tabela, são marcadores que estão muito mais relacionados com o quadro inflamatório do que necessariamente com o quadro de nutrição. Letra D, penúltima questão, a contagem linfocitária total nesse paciente é um indicador impreciso do seu estado nutricional, pois a mesma deve estar mascarada pelos valores de leucócitos que estão aumentados. Bom, o que é que tem aí nessa questão que inviabiliza ela? A questão é que a contagem total de linfócitos, ou a contagem linfocitária, ela mede as reservas imunológicas momentâneas e não é um indicador absoluto do estado nutricional e pode ser influenciado por infecção, por estresse, por cirrose, por queimadura, por alguns medicamentos. Então, é uma alternativa também que está incorreta. Nesse caso desse paciente, eu não posso utilizar a contagem total de linfócitos para indicar o estado nutricional dele, né? E a última questão, que é a letra E. O resultado da PCR é compatível com o estado de doença inflamatória intestinal agudizada, sendo que a melhora desse parâmetro é sugestivo de uma remissão, ou seja, de uma melhora da fase aguda e anabolismo do paciente. Então, essa questão está uma questão absolutamente correta. A PCR, que é a proteína C reativa, é uma das principais proteínas de fase aguda de processos inflamatórios. E ela está aumentando rapidamente nos estágios iniciais do estresse agudo. Em contrapartida, essas proteínas plasmáticas, né, elas diminuem em virtude da reorientação da síntese hepática, que é mediada por citocinas pró-inflamatórias, que é característica da fase aguda da doença. Então, quando o paciente ele entra no período anabólico, né, de começar a sintetizar proteínas, a síntese hepática de albumina e das demais proteínas plasmáticas, novamente elas vão retornar ao normal. E a síntese de proteína C reativa vai reduzir devido ao decréscimo, né, a redução do estímulo mediado pelas citocinas. Então, enquanto no processo inflamatório as proteínas totais e a albumina reduzem, a proteína C reativa, que é uma proteína que marca o processo inflamatório, aumenta. Então, se o paciente teve uma melhora no quadro de inflamação, a proteína C reativa vai, obviamente, reduzir. Então, essa é a alternativa que está correta. Bom, espero que vocês tenham entendido a questão que parece difícil, né? A gente vê exame bioquímico já fica meio apreensivo, mas é uma questão simples de a gente entender. Basta a gente entender um pouco da fisiopatologia, lembrar um pouquinho dos detalhes dos exames bioquímicos e a gente consegue se sair bem nessas questões de avaliação nutricional utilizando marcadores bioquímicos. Bons estudos para vocês e até a próxima!